Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista. Lembrando que na Auto Acre você tem até o dia 30 de junho a promoção preço de internet com frete pago pela empresa para você comprar o Kia mais barato do Brasil no Acre. É só até o dia 30 de junho aqui na Auto Acre. Kia a preço de internet com frete pago aqui pela Auto Acre somente neste mês de junho até o dia 30. Vá lá e comprove toda essa qualidade. Está chegando o Cerato, tem Sorrento, Sportage com preço especial. Auto Acre, Via Chico Mendes, em frente à Record Distribuidora, seja VIP, seja Kia. No bloco anterior, o debate estava levantado sobre a liberdade de expressão e também a pergunta da Karen, que ela citava, e muitos outros aqui tocaram nesse aspecto sobre a participação de uma liderança partidária no movimento apartidário. Essa foi a pergunta da Karen. Não era para ninguém partidário participar. E você já tinha falado sobre isso aqui. Voltando primeiro com a Karen, depois sobre a questão da liberdade de expressão. Cesário. Eu acredito que o movimento ele é apartidário. Inclusive, como alguns líderes disseram, líderes nacional do movimento pelo passe livre, é um movimento apartidário, mas não é um movimento antipartidário. Eu acho que não é, o enfrentamento não é esse. Ou então eu estou equivocado, porque nós estávamos dizendo que íamos combater a corrupção, pela liberdade de expressão dos movimentos sociais, contra a repressão do que tem acontecido em São Paulo, e nós somos radicalmente contra isso. Não só em São Paulo, como em todo o Brasil. Muito obrigado pela atenção. Que tem acontecido em todo canto. E aí eu já queria emendar falando de liberdade. Como é que a gente vem dizer que não existe liberdade? Cara, nós podemos nos organizar, nós vamos poder nos manifestar. Nós vamos para um ato na frente do palácio. Eu tenho certeza que aqui no Acre não vai haver a repressão policial que houve em São Paulo, que houve em outros estados. Detalhe, deixa eu me fazer um adendo, gente, e pelo amor de Deus, eu peço aqui à juventude, viu, Gabriel, e você que é uma liderança, você que é um jovem super inteligente, que a manifestação seja linda e pacífica. Que tomem as ruas, que mobilizem, mas que, pelo amor de Deus, não depredem o patrimônio público. Eu sei, aqui no Acre não tem essa cultura. Não. Os acreanos são extremamente educados. Os educados. Os filhos, as crianças. E eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque o povo acreano é coerente, faz manifestações lindas, como já fizeram, e ninguém vai quebrar nada, ninguém vai destruir nada. Qualquer coisinha, e a polícia também não vai reprimir. Não, e a PM vai estar a nosso favor lá. Se tiver alguém para desembaraçar o movimento, seja do próprio movimento, ou seja implantado lá dentro por outra pessoa, a PM a gente vai estar acionando. Vocês vão estar vigilantes a não ter grupos de baderneiros para destruir as coisas, pinchar. A organização está muito boa, a gente vai separar. Porque os bens públicos, olha gente, se quebra a praça, quem paga a conta somos nós. Se depreda o ônibus, quem paga a conta somos nós. Se destrói ou picha prefeitura ou palácio, quem vai pagar as contas somos nós, professor Coelho. Então não pode fazer isso. Eu tenho uma preocupação grande, eu quero aqui conclamar comandante da Polícia Militar, os policiais que vão estar lá dando proteção às pessoas, proteção ao patrimônio público, para não acontecer, eu lembro, estão vendo ali em São Paulo, as imagens, produção, pode colocar as imagens. Para não acontecer, Alain, eu lembro agora, um dia de uma... Olha só, olha aí, professor, isso daí que não pode acontecer. Não pode. Aí já perde o sentido... Perde a razão do movimento. É porque aí estão querendo entrar na prefeitura, isso não pode, gente. Ó, quem perde a razão do movimento? Das bandeiras, do pleito, sabe por quê, professor? E a polícia é doida para bater, porque aqui em 2005, eu estava na manifestação aqui no 7 de setembro e a polícia baixou o pau. Olha aí, isso aqui não pode. Sabe o quê, professor? Da Polícia Democrática do PT. Não. Ela foi para a rua em 2005, prendeu, bateu. Sabe o que eu lembrei agora? Eu faço parte do Sinteac e no governo do dia D, o famoso dia D, do governo Flaviano Melo, parece que era Major, era Coronel Ricardo. Major Ricardo. Bateu dos professores. Aí é aquela história. Se é da oposição o partido que está no governo, bate. Se está o PT, tem o receio de bater. Então eu quero conclamar aqui que eu lembro que o dia D, os professores apanharam, Alain. E fazendo manifestação pacífica. Pedindo a manifestação, fazendo manifestação pacífica lá em frente do Palácio, o dia famoso dia D, os professores lembram, onde no governo Flaviano, mas bateram e bateram muito. Então, a polícia do PMDB e do PT bate igual. Eu quero conclamar a polícia de quem quer que seja para respeitar esse momento, respeitar a juventude. Esse momento tem que ser um momento de pacificação. Vamos deixar a livre expressão para que as pessoas possam protestar, as pessoas possam reclamar. Nós temos que ouvir a voz rouca que vem da sociedade, como dizia Ulisses Guimarães. E aí, eu quero também conclamar, mais uma vez, que a juventude não fique e as pessoas que vão participar, as pessoas de boa índole, as pessoas comprometidas, Alain, que não fique só na manifestação, não. Nós temos que participar diretamente do processo. É verdade
que nós queremos passar limpo e fazer uma verdadeira transformação na sociedade, eu conclamo as pessoas de bem, as pessoas que têm compromisso, escolha aquele partido que se coaduna com seus ideais, se filie e seja candidato para poder fazer a transformação. Porque não adianta também ficar só falando e não resolver. Quanto à pacificidade do movimento, então, além de muito apartidário, não antipartido, mas apartidário que a gente está falando, vai ser muito pacífico. A gente está convocando que os pais levem os filhos, as crianças, todo mundo a gente vai cantar o hino nacional, vamos cantar grito de protesto, vamos pintar a cara. Então vai ser algo bonito de se ver. A gente não vai ter nada disso que a gente está vendo lá fora, não, de quebra-quebra. Ali estava um absurdo. Policiais falaram que vão estar no manifesto junto com a gente lá, que disse que vão pegar folga para estar junto com a gente, para estar protestando também. Então eu tô falando, você que trabalha no governo, que não trabalha no governo, que é comerciante, não tenha medo. Compareça ao protesto sábado, às 16h30, na frente do Palácio. A gente vai estar todo mundo lá e vai ser algo bem bonito que o Acre vai vir. Só um pouquinho, César, eu vou passar a palavra para você, porque o Mendelson, ele me provocou aqui no Facebook, o Mendelson Santos Andrade. Disse, Alan, duvido se você vai fazer a minha pergunta. Ó. Vou fazer, mano, tá aqui a sua pergunta. Ó. Como eu vi a reportagem do mesmo, o Cesário Campelo disse nas redes sociais que vai para o Dia do Bar. Já disse aqui que não vai. Queria perguntar a ele, como representante da juventude do PT, se ele não deveria ficar neutro nessa situação, pois o PT é o partido envolvido em escândalos da história recente do Brasil. Então, bancar o bom moço nessa hora não resolve. Que tal ele se tocar, cair na real e não aparecer no movimento? Eu fiz aqui a sua pergunta. Você disse que eu não ia fazer, menos está feito. E aí? Eu vou pro movimento. Você vai? Vou. Você não ia, claro, não, eu não vou levar a minha bandeira. Tá bom. Eu prometi, eu disse que vou. Em nenhum momento eu disse aqui Eu entendi que você disse que Eu entendi que não ia. Ele disse que não ia com a camisa e com a falei que bandeira. vou, falei que não vou com a minha camisa e minha bandeira. Muito Mas bem. vou, Vou pro movimento. Vou pro movimento, tô convidando a juventude do PT para participar do movimento, nos modos que o movimento está pensando, porque nós somos contra a corrupção. Nós somos contra a corrupção de todas as formas. Companheiros, somos totalmente, radicalmente contra. Somos a favor da liberdade. Eu fico feliz de saber que vão policiais para o movimento, porque fui ameaçado várias vezes pelo Facebook para mim não aparecer lá tentando reprimir a minha liberdade de se expressar. Tentaram reprimir o tempo todo. Você foi ameaçado? Várias vezes, por várias pessoas disseram para mim não ir, aí não é teu lugar. O cara disse para mim ver se eu me toca e não vou. Por que eu não posso ir me expressar lá e colocar o que eu penso? É ruim ser coagido, né, Cesário? Tu imagina, 14 anos, uma boa parte do povo do Acre sendo coagido. Mas eu acho que há 14 anos é ruim na padiacha. Todo mundo é livre para ir, cargo comissionado quiser ir, pode participar. Aí isso é liberdade. Isso é liberdade, ó. Eu não fui, ninguém mandou. Que ninguém seja demitido. Ninguém mandou eu ir. Eu quero que isso fique claro, ninguém mandou eu ir. Eu fiz uma decisão, fiz uma postagem, inclusive, disse, ó, sou do PT, quero participar, acho importante, sou contra a corrupção, assim como o governador é contra a corrupção, como a Dilma é contra a corrupção, como o Lula é contra a corrupção, sou totalmente e radicalmente contra. Sou contra a criminalização dos movimentos sociais. Nós já sofremos isso na pele e sabemos como é que funciona. Aqui no Acre tenho convicção que não vai acontecer isso. O professor estava lá em 2005. O Alisson Alves Ramalho, ele faz esse questionamento e diz assim, não é contraditório que o Cesário vá no movimento? Não é um caso... Como é que ele vai servir a dois senhores se as manifestações são contra o PT? Ou é um caso de agente do... E aí, isso. é contra o PT? Não é contra o PT. Muito bem. Então, isso é bom que se fale. É bom deixar claro que não é contra o PT. É contra todo partido opressor. Todo partido que cerceia a liberdade, que faz desvio de dinheiro público, que no Brasil são todos os partidos. Entendeu? A gente quer uma transformação dos partidos. A gente não está lutando contra o PSDB, contra o PT ou contra qualquer partido que seja. A gente está lutando contra... A gente está querendo que os partidos reavivem, que se transformem. Voltem entendeu? à essência. Voltem à essência, que volte nos representar. Enquanto isso, a gente vai se representar nas ruas. Eu queria dar uma sugestão, Gabriel. Tipo assim, veja só, fica um tanto quanto contraditório. Quando você coloca que quer transformar, que quer a mudança, a postura nova dos parlamentares. E aí, de repente, os parlamentares não podem participar. Não. Então, eu apresento a seguinte sugestão. Vocês elaborem uma carta, a carta do basta. E aí você prepara, define a filosofia, os ideais de vocês, encaminha para todos os parlamentares, para todos os partidos políticos. Só dessa forma, eles vão perceber que estão agindo erradamente. E mas tu tá entendendo? Porque aí vai ficar uma situação contraditória. Coelho, é só um grito. Contraditória seria a carta, professor. Eles sabem o que estão fazendo de errado. Eles não estão investidos de autoridade diante desse movimento para representar esse movimento. Então não faz sentido entregar uma carta a quem não se confia. Mas vocês não querem que transforme? Mas a gente quer transformação. E no grito, a gente vai estar lá... Na minha perspectiva é meio diferente da do Gabriel,
porque eu não acho que a transformação virá pelos partidos, eu acho que a transformação virá pela política, criando outras formas de representação que nem essa. Essa daí está morta, esse cara chamado partido morreu, perdão, Roberto Carlos, mas esse cara morreu, estão todos apodrecidos, corrompidos, não adianta sair do PT e criar PS qualquer coisa, porque vira outra coisa igual com outro nome, entendeu? Tem que criar outras formas de representação em que os principais interessados tenham participação direta e não sejam mais comandados por 500 em Brasília que só atendem aos seus interesses daqueles grupos que financiam suas campanhas eleitorais. As empreiteiras, porque aí vão superfaturar a obra, vai ter G7, G15, G20, permanentemente, enquanto não acabar com este sistema e com o fundamento que lhe garante isso, que é a exploração. O que está em crise nesse momento, não só no Brasil, mas no mundo, é essa civilização, é a exploração brutal que o capitalismo pratica contra a maioria da população no mundo, contra o meio ambiente e todas as mazelas que nós vivemos hoje é resultado disso. Aí essa forma da representatividade, não é só então mudar a forma da representatividade, é a conscientização do representado. Veja bem, a forma pode ter uma série de formas, mas se o representante é viciado, se o representante é corrupto, se o representante não corresponde aos anseios da população de fazer a coisa correta, certa, em respeito à população, o vício é o mesmo. Então não é só o mecanismo da representação, é o representante. O que nós temos que fazer, como o senhor diz, está morto. Realmente tem muita gente no vício, no erro, né, na antiética da política. Porque tem gente que faz ainda boa política, tem gente compromissada, como eu disse desde o início. O que precisa ser feito é um jovem tipo o Gabriel se preparar, se conscientizar, como nós também temos no JPT, na UJS, no JPI, no JPSDB. Nós temos pessoas de boa índole. Então o que tem que fazer é conscientizar, capacitar os nossos jovens, capacitar as pessoas realmente com compromisso, que não pense só no dinheiro, pense realmente nas mazelas, no clamor da sociedade. Aí sim, nós vamos ter uma representatividade nova em cima daquilo que nós queremos. Eu espero que o Gabriel não vá, que eu só quero... o movimento... Vamos só concluir aqui, Eu Cesar. só quero concluir com uma observação, e eu acho que a fala do professor Helder, em parte, foi muito feliz, principalmente pelo momento que a gente vive, e eu acho que uma nova rediscussão que tem que ser feita. Eu vejo na reforma política uma possibilidade, inclusive, de tentar construir essa nova transformação, caminhar para ver como é que, inclusive, a gente utiliza as redes sociais para que a gente possa ter um diálogo maior da população com os institutos gestores. Aí não sei se seria um governo, mas acho que a reforma política tem condição de discutir isso. Inclusive, por isso o PT está colocando um abaixo-assinado para a gente chamar uma constituinte exclusiva, porque a gente sabe que os vícios de quem está lá no poder, de estar lá na Câmara, no Senado, não vão permitir que eles possam dialogar isso. Acredito que temos que discutir a reforma tributária, temos que pensar como é que a gente taxa grande fortuna, como é que a gente consegue realmente equilibrar de novo essa balança, dar a possibilidade. Acho que a gente já fez muito, mas essa discussão ela permeia, e eu acho que agora é um novo momento. Por isso que eu vejo nessa mobilização, nessas mobilizações que acontecem no Brasil, uma janela de oportunidade para criar transformação. E aí, companheiro, quem for bom, companheiro tiver uma boa índole, tiver um bom coração, que sonha com essas mudanças, ele tem que estar ali e se agarrar sim. E aí, se ele tem partido, se ele acredita no governo, se ele acredita... Ele tem que estar junto, eu acho que quem tem que juntar é mais gente. Eu acho que esse processo de transformação da sociedade, ele vai se dar a partir da pluralidade. Quanto mais plural, quanto maior, quanto mais pessoas nós conseguimos aglutinar dentro desse processo, maior é a possibilidade da gente construir essa transformação. Não só a quantidade, mas a qualidade das pessoas. A qualidade de que as pessoas que estiverem lá tiverem consciência, que estão sendo exploradas, que estão sendo manipuladas. E se elas souberem disso que está acontecendo lá, não importa se tiver 10, 20 pessoas, e se essas pessoas estiverem conscientes. Agora não adianta, como muita gente, desculpa, faz, abre 2 colégios, bota um monte de gente lá no centro, fecha a cidade. Nossa, fizemos uma manifestação. Eu prefiro que tenha 10 pessoas ali que saibam o que está acontecendo, que acordaram para nossa época, e sabem o que estão reivindicando, do que 3, 4 colégios fechados, fechando um centro e dizendo, não, aqui estamos contra a corrupção. Isso tira a legitimidade do manifesto. E a gente quer legitimidade para esse manifesto. A gente não quer depois ninguém, nenhum jornal, nem ninguém dizendo assim, ah, não, isso era um manifesto da oposição, isso era um manifesto do governo. A gente quer que fale, isso é um manifesto do povo. E é por isso que eu estou aqui. Eu só vim por causa disso. Para mostrar que vai ser um manifesto do povo. Tem 3 internautas aqui que eu gostaria de ler as perguntas deles aqui. O Cláudio Manuel Silva, que diz o seguinte: pergunta se essa manifestação depredando o prédio público, atingindo policiais, se isso não é vandalismo.
Também tem policial que lá em São Paulo atingiu manifestante, viu, Cláudio Manuel? Que tá errado também, a polícia não pode agir daquela maneira. A gente tocou nesse assunto aqui, o Gabriel disse que vai ser uma manifestação pacífica, eu creio nisso, e é o que nós conclamamos, que o povo acreano é um povo educado, não vai partir para a violência. O Noel Benchaia, uma coisa que deveria mudar, escolas públicas e para a família que tem necessidades, que não tem dinheiro para pagar uma escola particular, muitos alunos têm como pagar e estão na escola pública, e vários que não têm estão fora da escola porque não tem vaga. Tem que mudar isso, isso é uma bandeira levantada aqui também para manifestação. E o Isael Bada diz o seguinte: corruptos tiramos nas urnas. Não tinha necessidade de manifestos como estes que está acontecendo em todo o Brasil. Passa a bola para você, Gabriel. Meu Deus do céu, que democracia essa pessoa vive? Primeira pergunta que eu faço. Que manifestações não são legítimas no Estado Democrático de Direito, eu não sei onde eu vivo. É muito fácil colocar em 4 anos pessoas que vão fazer a mesma coisa praticamente. Não importa se é a partido azul, verde, amarelo ou branco. Vão fazer a mesma coisa, vão explorar o país do mesmo jeito. A gente só coloca lá bonitinho. Tá aí, vocês estão poder, tomam de conta sozinhos, a gente confia em vocês, amamos vocês e pronto. Não é assim. A democracia tem que ser participativa. A gente coloca no poder e a gente cobra de quem estiver no poder. Não adianta ficar só trocando, porque trocando de poder, de governante, está há muito tempo, entendeu? A gente precisa cobrar dos que estão aí. Tem uma colocação aqui do Eliésio Andrade, eu quero que vocês comentem também. As manifestações são justas, o problema são os anarquistas desmiolados que se metem nas manifestações sem lutar por causa alguma, sem rumo. Pergunto se isso não é um problema em manifestações como essas. Em vez de um ideal, não seria melhor lutar por uma causa de cada vez? Por exemplo, por uma segurança melhor, pagando melhor nossos policiais militares, aprovando a PEC deles. O Elias está defendendo a PEC dos militares, a PEC 300. Enfim, achei linda a manifestação, mas deu a entender que não teve bandeira e nem ideal. Quais são as bandeiras e os ideais aqui do Acre, Gabriel? São três bandeiras. Contra a criminalização de movimentos sociais e culturais, ou seja, a gente tem o nosso amigo Jorge Neto, que até apareceu na televisão esses dias, e que ele foi cesseado sua liberdade na Gamileira, ele estava fazendo som de hip hop, e ele é muito crítico ao governo. Lá tem o Saara, se eu não me engano, tem o Flutuante ali, que fazem barulho também, normal, e foram lá, algum órgão do governo foi e multou ele, dizendo que, e ele tentou argumentar, dizendo que ia baixar, tal, que ele não sabia qual era o volume permitido. E sendo que os volumes eram muito mais altos das outras casas. Ele falou assim, não pode. Chamaram ele para depor na delegacia. Isso é uma clara... Mas não foi porque ele postou uma música lá com ameaça de morte ao governador? Não foi isso, não? Todo tipo de cerceamento. Ele foi multado por causa disso. Onde que se já viu? Só porque, quanto às outras que a gente faz muito mais barulho. Comício faz muito mais barulho do que o cara estava fazendo lá na Gamileira. Alto-valante no último, nunca ninguém Agora o outro proibiu ponto. isso. Então, contra criminalização de movimentos sociais e culturais como este, em favor das manifestações que estão acontecendo no Brasil inteiro, e contra a corrupção no nosso Estado, que é o ponto principal, que a gente não vai fazer vista grossa para a corrupção mais. Eu queria dar uma sugestão. Veja bem, uma situação que eu percebo é que tem muitos jovens, Gabriel, desempregados. Está faltando oportunidade de emprego. E eu não vejo esse ponto incluído na pauta de vocês. Aí veja só, de repente, o Acre é um estado pobre, um estado que não tem indústria, por mais avanço, por mais trabalho que o governador Tião Viana esteja fazendo, que o Jorge já fez, que o Binho, que os outros fizeram, mas o estado não é um estado industrializado. O que nós estamos vendo todo dia? É a queda do FPE, Fundo de Participação do Estado, e agora tem a questão dos programas Ramal do Povo, Cidade do Povo, Rua do Povo, que iria trazer uma empregabilidade grande para uma grande quantidade de adultos e de jovens, e a gente percebe as forças políticas por trás tentando impedir. Aí veja bem, eu queria sugerir para que colocasse na pauta a questão da oportunidade, porque eu vejo ali na Uninorte, lá onde você estuda, tem mais de 5 mil alunos. A FIRB, a Universidade Federal do Acre, se analisar 10 anos atrás, a quantidade de jovens que estão aguardando uma oportunidade, e isso é muito grave. As pessoas vão, se formam e depois não tem oportunidade. Eu queria sugerir que vocês colocassem também no tema para que pudesse fazer parte das políticas públicas. É uma reivindicação muito, muito pertinente, mas como a da segurança que falaram aí. Mas eu acredito no seguinte, a gente recebeu muita...
gente falando no próprio evento da manifestação, não, podia ser nessa data, podia ser nessa outra, a gente podia protestar sobre isso, a gente tem que começar por alguma coisa. A gente tem que definir alguma coisa para dar o pontapé. Nisso a gente não vai parar aqui não, entendeu? A gente não precisa parar aqui com esses 3 pontos. Depois vamos protestar contra a PEC 37, vamos protestar sobre isso, sobre aquilo. A gente não precisa ficar estagnado. Isso foi um pontapé, mas isso aqui vai continuar, isso vai ter uma agenda toda, não vai parar não, entendeu? Alguém, Cesário? Queria falar sobre a violência aí, do que foi das manifestações. Acho que quem viu, assistiu o que aconteceu, a gente entende, inclusive, que as manifestações todas que foram puxadas no Brasil foram pacíficas. A gente vê que a represália da polícia, inclusive, instigou a violência dos manifestantes. Isso aconteceu em São Paulo, é assim que avalia, principalmente o pessoal que estava à frente, que não foi uma ação deliberada das pessoas. Eu acho importantíssima a participação dos anarquistas, porque eu acho que cada um tem que trazer a sua ideia. Quanto mais plural for, como eu já disse aqui, cansei de dizer, eu acho que melhor vai ser a manifestação. Tem que ter os anarquistas, tem que ter os punks, tem que juntar todo mundo. Todo mundo que é a favor de liberdade, de democracia, que é a favor de... tem que estar lá. Eu acho que isso é importante. Gente, uma última colocação aqui do internauta, nosso tempo está estourado. Eu quero pedir perdão, não deu para ler todos, mas o João Renato diz o seguinte: não sei, Alan, se você vai ler, estou lendo. Felizmente dá para ler de todo mundo, mas estou lendo a sua, João Renato. Os atuais protestos, na opinião dos entrevistados, vão realmente mudar alguma coisa? Ou apenas e tão apenas será mais uma maneira de alguns protestarem por somente desejarem ver o lado ruim da coisa? O fato de ir para as ruas já significa uma mudança esplendorosa, de ter muita gente se mexendo no Brasil no Brasil todinho, querendo reivindicar seus direitos, perdendo o medo dos repressores, perdendo o medo da coação, enfrentando a situação e trazendo para si a responsabilidade de resolver os problemas fundamentais e não transferindo para outros que nunca resolvem e sempre vão postergando no ad eterno. Então já está mudando. O Brasil já é outro hoje, não é o mesmo que era há 10 dias atrás. Continuando a pergunta, Exatamente. seria este o início de um novo tempo para os movimentos da sociedade civil brasileira? Ou será apenas algo passageiro e momentâneo, que parte de uma minoria que não percebe as transformações pelas quais o Brasil vem passando nas últimas décadas? Um movimento como esse não passa despercebido, não é passageiro, momentâneo, ele deixa marcas profundas e nós torcemos, do nosso ponto de vista, que essas marcas sejam positivas no sentido de produzir as grandes transformações que queremos nesse país e, quiçá, em nossa América Latina. Muito bem. Exatamente, eu concordo com o pensamento do professor, porque tem que ter um pontapé. Eu acho que a gente estava falando sobre um manifesto, como vai ser. Eu acho que mais aparecer, porque vai ter pouca gente nas ruas no sábado depois do jogo. Eu digo, mais do que o aparecer, é o estar. É o estar consciente, estar presente, saber por que está ali, entendeu? Eu acho que esse... Está participando, Está né? participando, envolvido, questionando, não sendo manipulado por partidos, por sindicatos, por DCS. Está ali porque quer, porque é uma pessoa ativa, é um cidadão. Eu acho que isso é fundamental. Isso é só o começo para uma nova história para o Brasil. O Alan, opinião. O Gabriel, outra sugestão que acho que é muito pertinente, que as pessoas começou do interior, sou filho de Tarauacá, e eu percebo, converso com muitas pessoas, as próximas pautas, vou colocar também uma reivindicação para uma residência estudantil. Tem muitas pessoas que vêm do interior, não tem onde morar, já tem as condições financeiras muito pequenas e merece o poder público, os deputados, os senadores, com as suas emendas, o governo ajudar para que nós possamos ter um local, a residência estudantil, para que os alunos que vêm do interior do estado possam ter também oportunidade. Já que a universidade não chega até com todos os cursos lá no interior, então o poder público tem que propiciar as condições para que os estudantes possam ter a mesma oportunidade de quem mora na capital. Fica a sugestão, viu? Cesário. Eu acredito que com 1 ou com 100 mil, qualquer manifestação, ela transforma a realidade. E aí eu finalizo só com a frase da nossa presidenta Dilma, que eu acho que é muito forte, que é: o Brasil hoje acordou mais forte, e eu tenho certeza que no domingo, acho que o Acre vai acordar mais forte. Acho que isso é importante, acho que isso faz parte da nossa história. Acho que a gente vai continuar transformando, juntando todo mundo, sempre juntando e prezando pela liberdade de expressão e democracia como bem maior. Alan, Só pra última gente chamada, finalizar. última convocação. Gente, então, dia 22, sábado, compareça às 16h30, em frente ao Palácio Branco. A gente vai fazer um grande ato em favor da democracia, contra a criminalização dos movimentos sociais, em favor das manifestações e, principalmente, contra a corrupção que está detonando o estado do Acre. Apareça, não tenha medo não, vamos lá todo mundo, que eu acho que vai ser um negócio bonito. E vai ser pacífico e apartidário, gente.
Gente, muito obrigado. Eu peço a todos que vão se mobilizar, que vão participar, que sejam, como o Gabriel convocou, pacíficos, ordeiros, não depredem nem o patrimônio público e nem o particular. É típico do povo acreano, não preciso nem pedir, porque o nosso povo é extremamente ordeiro e educado. O povo acreano dá exemplo. E eu creio que o nosso povo vai dar mais um exemplo para todo o Brasil, porque inclusive a Rede Record, professor Coelho, nos pediu as imagens da mobilização no Acre para a gente enviar para o Jornal da Record. Então eu tenho certeza que as imagens que nós vamos enviar são imagens de um povo ordeiro que fez uma manifestação linda e que vai ficar marcada como democrática, ética e correta. Muito obrigado, professor Helder. Obrigado, Alan. Felicitações pela importante iniciativa de fazer esse debate. Espero que continue daqui para frente. Tem muita gente aqui nesse estado que pode vir aqui fazer uma discussão bastante interessante para que a população possa estar acompanhando de pertinho esse momento histórico importante do nosso país e do nosso estado. Obrigado, professor. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Alan. Obrigado pelo terno. Ficou bonito. O Gabriel está usando o terno, está explicando, porque ele veio com a camisa listrada. Ele até pediu para explicar, porque ele não é acostumado com terno. E a gente disponibilizou um terno bonito aqui para ele. E eu porque estava sentindo frio. O professor estava com frio, eu vou botar um terno nele. Professor Coelho, muito obrigado pela sua vinda. Cesário, muito obrigado. Valeu, sucesso. Alan. Gente, muito obrigado a todos. Muito obrigado por quem participou, quem enviou sua mensagem. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.